Tá gravando. Temperos de cinema. Essa conversa gostosa com amigos, onde a gente descobre junto os temperos de um filme especial. E hoje o nosso papo é com uma grande amiga, com a Nádia Boa. A Nádia é publicitária de formação, é empresária, mas também gosta muito de cinema, que isso é o ponto principal para eu convidar para vir aqui, né? Nádia, seja muito bem-vinda ao Temperos de Cinema. Fátima, estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de poder compartilhar aí as impressões de um filme com você, que me ajuda muito nesse meio, que você é uma pessoa que entende bastante, é muito gostoso conversar com você. Ah, obrigada, Nádia. A Nádia vai comentar o filme Parasita. Esse filme ele é ganhador do Oscar de 2020, né? E ele conta uma história de uma família coreana que está desempregada. Eles estão numa situação muito deplorável, vivem num porão sujo, apertado, e aquela coisa assim que eles chegam a perder a dignidade deles, né? E aí, por uma obra do acaso, o filho adolescente dessa família conhece uma menina e começa a dar aula de inglês para ela. E ela pertence a uma família rica, de classe alta, de muitas posses, né? E aí eles começam a ficar fascinados por essa vida luxuosa dessa família. E aí começam a planejar, a montar um plano para poder todo mundo se infiltrar também na família e se aproveitar daquela situação. Mas e tudo isso vai tomando um caminho cheio de mentiras, cheio de coisas assim mal explicadas, né? E é claro que não vai dar certo. E aí acaba tendo um final que vai custar. Essa ascensão que todo mundo espera vai custar caro para todo mundo. Nádia, por que você escolheu esse filme? Então, Fátima, esse filme me chamou muito a atenção por essa dualidade, sabe? A princípio, a gente pensa que é só uma classe superior que pode explorar uma classe inferior. Mas nesse filme mostra esse interesse, esse aproveitar um do outro nas duas vertentes. Então, mostra a família de mais posse, assim, precisando dos serviços e até, em alguns momentos, sendo, assim, tirando proveito mesmo da situação, com um pouco de soberba, um pouco de uma certa humilhação, né, dos demais, dos seus serviçais, embora em alguns momentos eles também os tratem bem, né? O filme é cheio de nuances, né? Nada é absoluto, tudo Ele é cheio acontece. de contradições, né? Também, E a gente vê essa família rica, em alguns momentos, até tratando bem, tratando-os com respeito, com dignidade, mas em outros a soberba se sobrepõe, o orgulho se sobrepõe e eles se sentem mal. E, por outro lado, a gente vê um plano articulado da família pobre, onde todo mundo tinha que tirar vantagens, onde nas costas da família rica eles tinham outro comportamento, né? Um comportamento de tirar proveito da comida, do espaço, do ambiente em si, que aquilo era encantador para eles, porque eles saíram de um submundo, né? de uma situação de porão, cheio de água, de enchente, de sujeira, de uma situação horrível, né? Então, essa dualidade me chamou muito a atenção, no sentido de que quem está explorando quem, né? Toda a história tem dois lados, né? E nada é 100%. Então, gostei muito do filme por esse motivo.
E vendo assim esse comentário que você está fazendo do filme, né, que a gente não tem como não fazer, porque é um filme que a gente assiste e começa a refletir sobre um monte de questões sociais e pessoais. Então, eu sei que você gosta disso, de refletir sobre isso. E como que você acha que o cinema pode ajudar nessas reflexões, nesse entendimento, às vezes, de alguns comportamentos? Fátima, o cinema, ele reflete a nossa realidade, né? Eu penso a não ser quando a gente está falando de ficções, de algo assim que sai da nossa realidade, mas a maior parte, se a gente for falar de um drama ou de um filme, ele sempre toma a realidade como base para descrever as histórias, para contar. E eu acho que o cinema traz à luz, muitas vezes, aquilo que a gente não consegue ver ou não quer ver. Porque, por exemplo, não faz parte do nosso dia a dia ir para um porão, né, de um bairro suburbano e entrar lá dentro e ver como que acontece com uma casa quando ela está no meio de uma enchente, onde o vaso sanitário começa a transbordar, que é uma cena chocante aquela, né? Então, assim, quando a gente vê aquilo, você fala assim, você se coloca nesse lugar, né? Como passa a vida de uma pessoa que tem essas dificuldades para enfrentar. Então, eu acho que o cinema nos coloca no lugar do outro. Eu acho que ele, para quem tem olhar, né? Para quem É. consegue, para quem quer, para quem quer. Porque quem Mas, assim, é não uma maneira da quer, gente não assiste. aprender. Quem não quer, não assiste esse tipo de filme. Procura coisas É, mais leves, né? eu só assisto filme de super-herói, que daí É, fica tudo legal. Mas, é, assim, eu acho que o cinema nos ajuda a enxergar outros pontos de vista, nos ajuda a refletir, a aprender, a se tornar mais sensível com as questões do mundo, porque o cinema aborda tudo, né, Fátima? A gente tem histórias de todo tipo, de amor, de tristeza, de culpa, de raiva, de medo, né, de situações que envolvem culturas diferentes, que às vezes a gente nem imagina que existe, e através do cinema a gente pode aprender muito e até se tornar pessoas melhores. exatamente. Ele traz muita. Eu acho que para quem quer, como você disse, você consegue aprender muita coisa e utilizar na sua vida, né? Bom, a gente vai dar uma paradinha para o intervalo, já voltamos, e para quem está acompanhando a gente no YouTube, a gente passa direto pelo intervalo. Hoje a gente está aqui no Temperos de Cinema, o nosso papo é com a Nádia, que está comentando o filme Parasita. Nádia, aqui a gente sempre gosta de misturar tempero com cinema. Esse filme, até pela linguagem dele, pelo tema, é difícil falar de gastronomia dele, mas pensando nele, essa análise que a gente fez das emoções que ele desperta, que temperos você descobriu? Que receita você acha que ele inspira? Então, Fátima, é aquilo que você falou inicialmente. A princípio, ele trouxe para mim mais emoções do que sabores, né? Então, assim, a emoção que mais destaca é, assim, a amargura, né? A tristeza, mas, assim, a amargura mesmo, principalmente quando a gente vai para o final e vê as duas partes frustradas com a vida que leva, né? Então, é um sentimento de amargura. E o que é amargo, né? Fiquei pensando, será que a gente poderia, que prato? Aí me lembrei que eu, embora não goste muito de jiló,
me lembrei que o fígado com jiló é um prato bem famoso no Mercadão lá de Belo Horizonte, e que eu tive a oportunidade de experimentar, mas estava tão bem temperado, num clima tão gostoso, de uma cervejinha gelada, que lá nem era tão amargo assim. Mas, e a questão do fígado também, né? A gente fala assim que a raiva vem das vísceras, né? Que ela está lá nas entranhas. Então, assim, eu acho que esse prato, fígado com jiló, que é um prato típico lá do Mercadão de Belo Horizonte, foi o prato que mais combinou, na minha visão, com esse filme, que traz essa visão amarga, né, de uma vida onde nem a família rica estava satisfeita e nem a família de menor posse estava satisfeita. Os dois buscando algo que para os dois lados era inacessível. Nossa, que escolha perfeita, porque esse é um prato, eu imagino que seja delicioso, eu nunca comi, mas eu adoro fígado, eu adoro jiló. E assim, tem muito a ver com o que a gente falou sobre o filme, né? E essa receita, é lógico, está no blog do Temperos e está no portal JJ. Afinal, a gente vai conhecer, para quem não conhece, vamos conhecer essa amargura com essas vísceras, mas e aí a gente pega uma cervejinha gelada para ficar mais leve, né? Para Sim, acompanhar. a cervejinha gelada. Olha, Fátima, o Mercadão lá de Belo Horizonte não tem só um boteco servindo isso. Tem diversos, acho que praticamente todos eles servem esse prato como é o prato principal. Então, hoje a gente está falando de cinema, de gastronomia, e tem uma pontinha de turismo também, para quem quiser ir até o Mercadão e experimentar, né? Mas com a receita aí dá para fazer. Eu também quero fazer, eu nunca fiz, mas imagino que assim eu me lembro que o fígado ele era empanado, sabe? Então isso deve ajudar bastante para ficar mais gostoso, né? Tem gordura, né? Tudo fica mais gostoso, fritinho. Mas o cinema é isso mesmo, né? Ele leva a gente para viajar também, né? Então a gente acaba associando tudo. Nádia, eu sei que você gosta de cozinhar. Me conta, você já fez algum outro prato, que seja algum prato? Esse você não fez ainda, mas você já fez algum prato inspirado em filme, assim, em algum filme que você assistiu? Ou Fátima, série? eu fiz um prato que eu vi não há muito tempo. Eu assisti a série Crown, né, que fala da Rainha Elizabeth, Ah, muito e, bonita a série. e lá teve uma cena que ela tem uma refeição com o filho, e ele fala assim: mãe, com certeza a senhora pediu o mesmo prato de sempre, né? Que salmão. Eu não lembro se foi com legumes ou se era com aspargos, mas eu fiz com aspargos. E parece que a Rainha Elizabeth gostava sempre de comer o mesmo prato, né? Ela gostava de peixe com legumes, e eu fiz esse prato inspirado nessa série, e ficou muito gostoso, né? Porque o aspargo ele é fresquinho, verdinho, né? Bem temperado, pegou um pouquinho o gostinho do peixe, ficou bem gostoso, né? Acho que eu quis me sentir um pouco que nem a Rainha Elizabeth. Ah, mas deve ter ficado delicioso mesmo, viu? Não, mas ficou gostoso. É um prato simples, mas ficou gostoso, sim. Ai, que bom. Nádia, eu vou fazer uma enquete com você, curtinha, só para as pessoas se conhecerem melhor. No Tá. cinema, você prefere drama ou comédia? Fátima, eu já preferi, há alguns anos atrás, comédia. Eu era daquela pessoa que falava: ai, a vida já tem tanta coisa ruim, vamos rir um pouco, vamos se alegrar um pouco. Mas hoje eu acho que a gente vai se tornando mais maduro, vai se tendo mais estabilidade emocional. Então, hoje eu vejo que eu assisto um drama e, por mais que às vezes me tire alguma lágrima ou que me traga alguma situação, né, de apreensão, de angústia,
eu saio bem, porque eu acho que a vida vai deixando a gente mais estável, né? As coisas de fora não abalam tanto. E eu acho que isso foi um ganho, porque eu tenho aprendido muito com o drama. Eu demorei muito para assistir filmes assim mais que despertam mais emoção, né? Acho que eu era daquele tipo que ficava só nos Filme filmes dos fácil. vilões, os mais fáceis, assim, aqueles que não despertavam tanta emoção. Mas eu vejo que hoje eu assisto e gosto muito de drama. Até porque eu não vejo comédias assim que se encaixam muito com o nosso humor. Tem algumas comédias americanas que o jeito deles rirem é diferente do nosso. Então, assim, você fala, mas eles estão rindo, e o que foi de engraçado, né? Então, assim, não é fácil achar uma comédia que realmente satisfaça, né? Acho que a nossa cultura é um pouco diferente, os motivos de riso são diferentes. E os filmes americanos ou filmes europeus? Ou asiáticos, ou, enfim, né, indianos? Tem tido filmes muito legais, né? Os asiáticos, os franceses, os espanhóis. A gente está descobrindo um outro lado do cinema que, para mim, até pouco tempo, era exclusivamente os filmes americanos, mas eu tenho visto não precisa de todos aqueles efeitos especiais para ser um bom filme, né? O enredo, a fotografia, a direção, a música, tudo isso completa o filme de uma maneira que ele não precisa ser espetacular no sentido de efeitos e investimentos para marcar o nosso coração, né? Então, eu tenho gostado muito desses filmes com mais conteúdo. E o stream ou a tela grande do cinema? No momento, os streams, porque a pandemia fez a gente descobrir o sofá, né? E o sofá também é gostoso, né? Eu tô bem apegada aqui ao meu sofá, tô bem apegada a cozinhar em casa, aproveitar o momento de assistir o filme, descansar também, embora acho que agora a gente volta aí com essa estabilidade, né, que nós estamos vivendo sem de controle, né, da pandemia, acho que a gente pode voltar para as telas cheias, mas o streaming me preencheu muito. Foi muito bom esse. Ele oferece também uma diversidade, né? Uma quantidade de filmes que a gente não consegue ter no cinema, né? Sim, sim, e também a possibilidade de se arrepender, né? Você começa e fala assim, opa, não era isso que eu estava pensando, vamos voltar aqui, vamos, né, tentar alguma outra coisa. Então, acho assim que ele trouxe uma variedade muito grande de opções, que isso foi bem legal. Eu acho assim que a experiência da tela grande, para mim, ela é incomparável. Mas, sem dúvida, que o streaming oferece uma comodidade. E eu acho assim, para mim, é mais do que a comodidade, é a diversidade. Você consegue ver coisas antigas, rever aquele filme que você gostou, né? Então, isso é uma delícia, né? Muito E bom. nos temperos, o que você prefere, cozinhar ou degustar? Sem dúvida nenhuma, cozinhar. Ah, que Sem lindo. dúvida nenhuma. Eu gosto de cozinhar, e quem cozinha, não tem graça cozinhar só para si. A gente quer cozinhar para o outro, né? E aí junta pessoas, junta opiniões, junta outras mãos para ajudar, e fica bem gostoso. É. Bom, está uma delícia o nosso papo, mas para terminar, eu quero que você me fale o que é temperos de cinema para você, Nádia.
Olha, para mim, o Temperos de Cinema reúne 3 coisas que eu considero muito importante. Pessoas, porque o cinema tem pessoas interpretando, pessoas criando, dirigindo, né? Ele surge a partir de pessoas. São pessoas que assistem, né? A gente também aprende e a gente se diverte. Então, nós estamos falando de entretenimento, de aprendizagem e de gente. E essa combinação é muito gostosa. E ainda por cima, a gente fala de culinária, que é mais uma coisa que também diverte, a gente também aprende com a culinária e também tem pessoas. Então, assim, os 3 estão presentes nos 2 temas, cinema e gastronomia. Então, assim, acho que é uma combinação perfeita, né? Embora as temáticas, né, muitas vezes vão para lá e para cá, né? Como é que a gente poderia imaginar que Parasita ia nos inspirar para jiló com fígado, né? Fígado com jiló. Então, assim, é muito gostoso, porque o Temperos de Cinema traz o inusitado. Ai, que gostoso, gostei. Nádia, muito obrigada. Foi um papo muito gostoso. Foi muito bom conversar com você. E toda semana eu quero lembrar que a gente sempre tem um convidado aqui comentando um filme, falando de um tempero que ele descobriu. Então, siga a gente nas redes sociais para saber quem vai ser o convidado da semana. Lembrando que a receita, inclusive essa do fígado com quiabo, está no portal do Com jiló, com jiló. Ah, é? Um jiló. Eu estou acostumada a fazer frango com quiabo, é frango com jiló, né? Vai estar no portal JJ, no blog do Temperos, e todo mundo vai poder experimentar. E não esqueça da cervejinha gelada para ficar mais agradável ainda, mais leve, né? Obrigada, Fátima. Eu que agradeço, viu, a sua oportunidade. Foi muito gostoso bater papo aqui com você. Muito legal. Ai, obrigada, Nádia. Foi muito gostoso mesmo. E para quem quiser ouvir novamente, também é só acessar o podcast. Um abraço para todo mundo que está nos ouvindo.